Nessa lição, então, veremos um grupo pequeno dessas realizações, dessas manifestações, dessas revelações de Deus para Eliseu. Então nós vamos ver a nossa lição aí. Parte 1, os milagres de provisão. Parte 2, nós vamos ver aí os milagres de restituição. Parte 3, os milagres de restauração. Parte 4, os milagres de julgamento. Na parte 1, então, os milagres de provisão. Vamos ver aí a multiplicação dos pães e a abundância de víveres. Vamos ver então a multiplicação dos pães. Este é o milagre de provisão. Eram 100 os discípulos dos profetas e só havia 20 pães para alimentá-los. Segundo Reis 4, 42 a 44. A lei da procura era maior do que a da oferta. O que fazer diante da situação? O profeta Eliseu não olha as evidências naturais, mas seguindo a direção de Deus, profetiza que todos comeriam e ainda sobrariam pães. Como? Não havia lógica nenhuma nessa predição. Todavia, milagres não se explicam, aceitam-se pela fé. Muito tempo depois, encontramos no Novo Testamento, destacando como Jesus Cristo operou o milagre com a mesma dinâmica, mas em maior proporção. João 6,9. Em ambas as histórias, a graça de Deus em prover o necessário para os carentes fica em evidência. Então, os milagres não têm nenhuma lógica humana. Quem poderia dizer que 20 pães alimentariam 100 homens? Um pão que já quase não alimenta, o pão lá naquela época e ainda continua sendo feito, aquele pão que é bem fino, parece uma casquinha de trigo apenas, para comer geralmente com algum outro alimento junto. Mas ali nós vamos ver que se dividisse em 3, dariam 60 pães. Em 4, dariam 80 pedacinhos de pão, não sustentaria ninguém. Então não foi dividido aí os pães, foi multiplicado, alimentou 100 homens e ainda sobrou pão. Então veja só que o milagre de Deus foi operado. A fé foi dada então a Eliseu para que ele falasse: olha, nós vamos ser alimentados, esses 20 pães vão dar para alimentar os 100 homens. Imagine que todos ali olharam para Eliseu e disseram: mas isso é impossível, isso não tem jeito, como é que pode? O profeta ficou maluco? Não pode acontecer uma coisa dessa, não tem jeito. Mas aconteceu. Os 20 pães deram para alimentar todos os 100 homens e ainda sobraram pães. Nós vemos que 2 vezes Jesus fez o mesmo milagre lá no Novo Testamento. E Jesus alimentou a multidão. Só 5 pães e 2 peixinhos. Era bem pouquinho para alimentar a multidão. E sobraram. Nós vamos ver que um milagre acontece aí de sobrar 12 cestos cheios. Jesus está dizendo: existe pão do céu, existe alimentação espiritual para todo o Israel, né? Tanto a parte do norte como do sul. Então existe a provisão de Deus para o povo aí descendente de Abraão. E no outro milagre da multiplicação dos pães, nós vamos ver que sobram 7 cestos cheios. Jesus está dizendo o quê? Ele está dizendo: existe a provisão, o pão que desceu do céu, o alimento espiritual para a igreja. Então os 12 lá significavam as 12 tribos de Israel, e os 7 cestos agora são para a igreja. O número 7 aí é a totalidade da igreja. Vamos ver a abundância de víveres. Jorão, filho de Acabe, estava sentado no trono do reino do norte, e a exemplo de Jeroboão foi mau governante. Então aqui o que estava acontecendo? O Acabe morreu, seu filho Acasias entrou em seu lugar, reinou ali por 2 anos, e morreu, mas ele não tinha filhos. Então o irmão dele, filho de Acabe, o Jorão, é que foi governar em seu lugar. Era rei aqui nessa época que nós estamos estudando essa lição. Jorão fez algumas coisas para agradar a Deus, mas apenas com a intenção de, agradando a Deus, Deus deixá-lo viver, porque seu pai havia morrido e seu irmão também, devido à idolatria. Jorão não deixou a idolatria de seus pais. Ele fez alguma coisa para amenizar isso diante do povo, diante de Deus. Ele tirou a estátua de Baal do templo de Baal e também criou ali uma guerra contra Moabe, né? Apenas com a intenção de disfarçar aí o seu pecado de idolatria.
Mas a Bíblia diz que ele foi um mau governante. Vamos ver aí. As consequências de suas ações pecaminosas foi o cerco à cidade de Samaria promovida por Ben-Hadad II. Com a cidade sitiada, a consequência natural foi a escassez de alimentos. Vendia-se desde cabeça de jumento até mesmo esterco de pombo na tentativa de amenizar a fome. Pressionado pela crise, o rei procurou o profeta Eliseu e o responsabilizou pela tragédia. Sempre o diabo querendo culpar Deus. Todavia, o Senhor demonstra mais uma vez a sua graça e orienta Eliseu a profetizar o fim da fome. Como nos outros milagres, esse tem seu cumprimento de forma inteiramente sobrenatural e inexplicável. Então aqui nessa situação nós sabemos que a cidade estava sitiada e estava tão difícil viver que já se comiam aí coisas terríveis, né, para se alimentar. Mas aconteceu então de 2 leprosos estar à porta da cidade e eles pensaram o seguinte: se nós tentarmos entrar na cidade, nós vamos ser mortos. Se nós ficarmos aqui fora, nós vamos morrer de fome. Então vamos fazer o seguinte: vamos lá no acampamento dos sírios, que estão cercando a cidade, e se eles nos matarem, pelo menos nós morremos tentando comer alguma coisa. Se nós entrarmos na cidade, nós vamos morrer, mas não tem comida lá. E se ficarmos à porta da cidade, vamos morrer de fome, não tem comida para nós. O restinho de comida que tem, o rei vai comer e vai passar fome todo mundo, vai morrer todo mundo de fome e nós também. Então vamos lá, vamos arriscar nossa vida. Já estamos perdidos mesmo. Então eles foram para o acampamento sírio e lá Deus fez um tremendo milagre. Quando eles chegaram lá, os sírios tinham fugido. Eles achavam que Israel tinha alugado um grande exército contra eles. E eles então fugiram e deixaram para trás alimento, deixaram cavalos, deixaram armas, capas, né? Muitas coisas deixaram para trás. Então os 2 leprosos chegaram lá, comeram até se fartar, guardaram um pouco de comida para eles ainda e disseram: gente, aquele povo lá em Samaria está tudo morrendo de fome, vamos ajudá-los lá, vamos falar para eles que tem muita comida aqui. Então eles foram e chegando lá, contaram então para todos. Eles mandaram alguns homens na frente para ver se era verdade mesmo, para espiar, ver se tinha realmente esse alimento. E os homens voltaram e disseram que tinha. Então toda a cidade saiu correndo para lá. E um capitão que havia dito para Eliseu, quando Eliseu profetizou que haveria alimento, o capitão disse: mesmo que Deus abra as janelas do céu, isso é impossível de acontecer, isso não existe. E esse capitão morreu pisoteado pelas pessoas, cumprindo então a palavra do profeta Eliseu, que disse para ele que ele iria morrer devido a ele não acreditar e ainda menosprezar o poder de Deus. Então, aí foi um milagre realizado por Deus, mas revelado para Eliseu antes de acontecer. E Eliseu disse na cidade isso, disse para todos que iria acontecer isso, eles teriam o alimento. Então qual foi aí a profecia do Eliseu nesse caso? Ele diz: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã quase esse tempo haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. E o que aconteceu no arraial dos sírios? Está escrito: porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira então que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Então nós esquecemos que tem outro milagre também, quando o rei Jorão então queria atacar Moabe, chamou Josafá de Judá e chamou também o rei de Edom para ajudá-lo. Então eles foram para a guerra, só que 3 exércitos no deserto. Eles escolheram passar pelo deserto, que era mais perto, mas lá não tinha água. E eles começaram a passar um aperto tremendo. E como Jorão não tinha fé em Deus, se desesperou. Achou logo que Deus havia levado todos eles ali para morrerem no deserto.
Mas então Josafá, que era servo de Deus, que era de Judá, que acreditava em Deus, disse: não tem aí um profeta de Deus para consultarmos? Porque Jorão foi para a guerra sem consultar ninguém, porque ele nem sabia a opinião de Deus. Então, um dos servos do rei Jorão disse: olha, tem aí o profeta Eliseu, que deitava água sobre as mãos do Elias. Então Josafá pediu: manda ele vir então. E Jorão concordou, e veio então ali o profeta Eliseu. E Eliseu então não tinha nenhuma mensagem de Deus para dar para eles. E também Eliseu disse para o rei Jorão que, se não fosse a presença de Josafá, rei de Judá, ele nem olharia para ele, nem queria saber de profetizar nada para ele, não ia ajudar em nada. Mas então Eliseu, tendo consideração pelo povo que havia ali de Deus, então ele pede a orientação de Deus. E para isso ele chama, traz um tangedor, alguém para tocar aí uma música de adoração a Deus, para que Deus pudesse inspirá-lo, trazer a mensagem a ele. A adoração, ela traz sempre a presença de Deus, porque Deus se agrada daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, quando começou a tocar, aí o Eliseu recebeu então a mensagem de Deus. E ele disse: olha, façam covas aqui por todo lado na terra, buracos na terra, porque vai ser uma abundância tremenda de água que vai vir sobre essa terra. Então quem furou ali a cova recebeu a água e abundância, e teve água para beber, para encher os seus cântaros, né? Encher suas vasilhas que eram feitas ali com couro de animal, encheu de água para poder continuar a viagem. Quem não acreditou no profeta, não acreditou em Deus, teve que usar depois a água dos outros, né? Porque não guardou água para a viagem. Mas aqueles que acreditaram, então tiveram água em abundância. Assim também como o batismo com o Espírito Santo. Quem acredita, então ele se esvazia do pecado, do mundo, e é cheio do Espírito Santo. Mas aqueles que não acreditam, não desejam, né, vê os outros sendo batizados e não é batizado. O fato aqui então é que vieram muitas águas ali, o milagre aconteceu e ninguém morreu de sede e puderam continuar sua jornada. Aí dentro desses milagres e acontecimentos referentes a Eliseu com os reis, nós podemos ainda citar, né, ali uma palavra de conhecimento. Quando, por exemplo, o rei da Síria, ele falava ali com os seus auxiliares o seu plano de atacar Israel, e quando e onde pegariam então o exército desprevenido. Eles então iriam armar uma armadilha para o exército de Israel. E toda vez que fizeram isso, não foi nem duas vezes, mas mais de duas vezes, sempre que eles tramavam isso, armavam o plano, Israel não passava por aquele local e eles não conseguiam pegar Israel na armadilha que eles montavam. Então, o rei, sabendo disso, ele disse: olha, tem alguém aqui que vai contar lá para o rei de Israel, só pode ter aqui um traidor entre nós. Então, um dos seus servos disse para ele: não, meu senhor, não é isso que aconteceu não. É o seguinte, é que o profeta Eliseu, ele sabe tudo o que o senhor fala aqui no seu quarto e conta para o rei de Israel. Então aí, Deus revelava para Elias o que o rei da Síria estava tramando, e ele contava, mandava contar então para o rei de Israel. O rei agora da Síria, sabendo disso, então disse: vão até Eliseu e tragam Eliseu preso. Então eles vão para lá. Aí vai ocorrer um outro milagre, uma outra manifestação, né? Que aí existe o discernimento de espíritos. Agora, o que nós vamos ver aí? De madrugadinha, quando o servo de Eliseu acorda, ele vê ali uma multidão de soldados que vieram para prender Eliseu, mas também o desejo deles era o quê? Encontrar o rei de Israel ali e matá-lo. O Eliseu diz: olha, não se preocupe, mais são aqueles que estão conosco do que esses que estão aí para nos matar.